Olá, tudo bem? Nós vamos continuar aqui hoje, então, a nossa aula de Psicologia do Desenvolvimento. Nós estávamos trabalhando com as perspectivas de Erik Erikson em relação ao desenvolvimento humano. Explicamos que Erik Erikson é um dos principais, se não o principal, psicólogo que trabalhou com o desenvolvimento humano, porque, na verdade, ele é quem estruturou o termo desenvolvimento humano na psicologia, porque ele traçou todos os aspectos biopsicossociais da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Ele fez uma trajetória biopsicossocial do ser humano em desenvolvimento, portanto, tem-se a perspectiva de que ele é um dos criadores, é um dos responsáveis pela introdução do desenvolvimento humano na psicologia. Nós estávamos trabalhando, então, com a primeira, nós vimos anteriormente, que são alguns estágios que ele trabalhou, né? E nós estávamos nesse estágio aqui, confiança básica versus desconfiança básica, né? E agora nós vamos partir para o segundo estágio, que é autonomia versus vergonha e dúvida, que acontece no segundo e terceiro ano de vida. O primeiro estágio acontece no primeiro ano de vida e o segundo estágio acontece no segundo e terceiro ano de vida. Nesse estágio aqui, a criança consegue ter um controle dos esfínteres, dos músculos. Esfínteres são os músculos anais, por exemplo, os músculos da região genital, né, na qual que ele, por essa região ele controla a saída de fezes e de urina. Então ele tem o controle disso tudo, desses esfínteres, o controle então da higiene pessoal, das fisiológicas. Portanto, nesse momento, nessa fase, segundo e terceiro ano, está associada a uma fase de desenvolvimento da autonomia, né, e da liberdade e da confiança em si mesmo, né? Nessa fase, então, o indivíduo, por ele ter um controle sobre os seus esfínteres, sobre as suas condições fisiológicas, suas necessidades fisiológicas, agora ele desenvolve também uma posição de autonomia, uma posição de liberdade e de confiança em si mesmo, né? Lembrando que, como são aspectos biopsicossociais, vocês podem perceber, então, que esses aspectos psicológicos estão vinculados a um biológico, como, por exemplo, o controle de esfínteres, né? Até porque se justifica o nome biopsicossocial. Agora, se a criança for ridicularizada, for criticada, ou passar por algum trauma, algo ruim, durante essa fase aqui, ela pode retornar ao estágio anterior, da dependência, né? E não desenvolver a confiança. E esse estágio aqui, a passagem dele, como nós já sabemos, tem duas vertentes, a positiva e a negativa. A positiva é a ritualização, a negativa é o ritualismo. A vertente positiva desse estágio aqui, autonomia, vergonha e dúvida, a vertente positiva, que é a autonomia, é a ritualização do estágio, é o discernimento, o desenvolvimento do discernimento. Isto é, a criança torna-se judiciosa, julga-se a si mesmo, julga aos outros e diferencia o certo e errado, né? E as pessoas ditas diferentes. Então, nessa fase aqui, passando por essa fase, a vertente positiva é a ritualização do discernimento, do poder de julgamento, de julgar o certo e errado, aquilo que pode e não se pode fazer, e de uma pessoa da outra. A vertente positiva é essa. Já a vertente negativa é o ritualismo do legalismo. É o legalismo, ou seja, a criança acha que a punição é algo que precisa ser feita. Inclusive, ela se sente bem quando é punida, caso ache que fez uma coisa errada. Então, o legalismo não é a perspectiva psicológica focada na justiça, mas é focada na punição. É diferente. Então, ela acha que a punição deve ser aplicada incondicionalmente quando uma regra não for respeitada, né? E quando a punição vence a compaixão, a criança se mobiliza com a punição, com a punição do colega, né, que perdeu o controle de uma regra. Ou então ela se sente aliviada quando é punida, quando ela transgride uma regra, culpada ou não pela transgressão.
Ela se sente aliviada no momento em que ela é punida pela transgressão dessa regra. Então, a vertente negativa aqui é o legalismo, a ritualização do legalismo, né? E aí, nós temos também a terceira etapa, o terceiro estágio, que é a iniciativa ou a culpa, que é do 4º e o 5º ano. Nessa fase aqui, a criança percebe as diferenças sexuais, as diferenças biológicas e de gênero também. As biológicas são as sexuais, as de gênero são as sociais. Elas percebem as diferenças biológicas entre os sexos e percebe também as diferenças entre os gêneros, ou seja, os papéis desempenhados pelos indivíduos na sociedade, homens e mulheres. Homens e mulheres são sexos, né? Gêneros são muitos, são variados, são vários, depende de cada pessoa. Então, nessa fase aqui, não sendo bem desenvolvido, gera uma repressão e uma culpa, uma diminuição das iniciativas. Portanto, nós temos a vertente positiva, a formação do senso de responsabilidade. Então, nós temos aqui a ritualização da responsabilidade, a formação nós tínhamos anteriormente a ritualização do discernimento, do julgamento, da justiça, e nós temos agora, nessa fase, a formação da responsabilidade, a ritualização da responsabilidade. Agora, a vertente negativa é o ritualismo, que é o ritualismo da personificação. Ou seja, a criança tenta escapar da frustração de ser incapaz para algumas coisas. Exagera na fantasia de ter outras personalidades, né? De ser totalmente diferente daquilo que ela é a verdade. E torna-se compulsiva para esconder o seu eu verdadeiro. Então, é como se ela estivesse sempre com máscaras constantes. Máscaras são usadas, máscaras sociais são fundamentais, mas nesse caso aqui, isso gera uma compulsividade dessa criança nunca se mostrar para as pessoas. Ela está sempre, quando ela sai dessa fase, numa vertente negativa, é uma pessoa que se esconde por trás dessas máscaras o tempo todo. E é uma compulsão em não se mostrar, né? Passa a sua vida desempenhando papéis, né? E afasta-se cada vez mais de si mesma, porque quanto mais papéis essa criança está desempenhando, mais afastada ela está de si mesma, porque ela não se reconhece mais, né? E a próxima fase, a 4ª, é a construtividade ou então a inferioridade, que vai do 6º ao 9º ano de idade. Nessa fase aqui, as dificuldades nessa fase, do 6º ao 9º ano, que é essa de 6 a 9 anos, leva a uma inferioridade. A socialização, o trabalho em conjunto, né, e a sociabilidade são questões focadas nessa fase aqui, onde ela chega na escola, a sociabilidade, a socialização são papéis fundamentais para uma criança que está na escola, portanto, se desenvolve muito nessa fase mesmo, e a fase da alfabetização. Essas são as questões levadas para essa fase. Mas nós temos a vertente positiva, ou seja, uma criança que passa bem por essa fase é uma criança que tem a ritualização da socialização, você socializa bem com as pessoas, né? Já uma criança que não passa bem por essa fase tem uma vertente negativa. Qual? O ritualismo do formalismo, ou seja, a repetição obsessiva de formalidades sociais sem necessidade alguma, né? Sem sentido, né? Em ocasiões e que essas formalidades, ou seja, essa compulsão pela formalidade, isso pauta as relações sociais e as prejudica, porque elas são estabelecidas com base em uma formalidade e não em uma questão mais verdadeira desse corpo a corpo. Então, socialização é a ritualização positiva da criança que passa por essa fase. Nós temos a próxima também, que é a 5ª, identidade versus confusão de papéis. Claro, acontece dos 12 aos 18 anos de idade. É a fase da adolescência, da qual Erik Erikson trabalhou de uma forma mais aprofundada. Ele chamou essa fase de crise de identidade. Todas as fases são crises, todas elas, nas fases que nós vimos até agora, é uma crise que a pessoa passa nessa fase e essa crise ela culmina numa vertente positiva ou numa vertente negativa. Mas na adolescência, a identidade é algo
princípio primordial, fundamental, constitutivo da adolescência. Portanto, nessa fase aqui, é a fase que nós podemos ter uma identidade bem formada, que são os desafios propostos pelo convívio social, né, que nos ajuda a formar a identidade, lembrando que é biopsicossocial, né? E a resolução de problemas, a tomada de decisões são feitas nessa fase aqui e que concorrem para a formação da identidade. Já a confusão de papéis é aquela perda de referência, a desorganização da sua própria identidade, né? A identidade da adolescência. Nessa fase aqui, então, nós temos algo que Erik Erikson chamou de fidelidade. O que é identidade para Erik Erikson? Identidade é uma fidelização. Você tem uma identidade quando você é fiel a algumas concepções, a algumas crenças, a alguns valores. Isso, a fidelidade a esses papéis, a essas questões, te forma a sua identidade. Então, a sua identidade está ligada a um conceito de fidelidade, né? Então, a vertente positiva nessa fase é também a socialização, né? Já a vertente negativa é o fanatismo. E olha só, o que ele se ocupou bem, se ocupou mais especificamente da adolescência em relação a outros autores, ele se ocupou melhor, de forma mais abrangente com a adolescência. O que ele disse? Que há uma preocupação do adolescente em encontrar um papel social, claro, né? E isso ele chamou de crise de identidade. Todas as fases são fases de crise, com certeza. Mas a da adolescência é a crise da identidade. Identidade é uma questão primordial para a psicologia. Portanto, a adolescência, para Erik Erikson, é uma fase muito importante, né? A opinião alheia é fundamental para a formação de si mesmo. Valon também trata desse assunto com crianças, nós vamos falar sobre isso mais tarde, né? A modificação se dá no ritmo, a modificação das opiniões se dá no ritmo tão rápido quanto o corpo se modifica. Então o biológico, se modifica tanto e tão rápido que os aspectos psicológicos acompanham essa rapidez dessas modificações. Lembrando mais uma vez que é biopsicossocial. Então é um biológico junto com o psicológico, em conjunto, né? Então, ele se sente vazio, isolado, ansioso, incapaz de se encaixar no mundo adulto. Por quê? Ele tenta regredir. Ele projeta-se em outras pessoas, porque ele não suporta a sua própria identidade. Por isso que acontecem os preconceitos, as discriminações, ele ter preconceito com outras pessoas e discriminar outras pessoas e a si mesmo também, por conta dessa crise, né, que ele passa nessa fase aqui. Ele não dá conta de si mesmo, da sua própria identidade, que isso é informação. Portanto, ele projeta isso nos outros em forma de preconceitos e discriminações, muito comuns nessas fases, né, porque a identidade dele, por estar em formação, ainda não está uma identidade ainda fixa, não algo definitivo, pronto, acabado, para sempre, porque o ser humano está sempre em desenvolvimento, mas uma identidade que ainda está muito fluida. Aí, por esse motivo, ele se projeta no outro, e essa projeção é a causa, segundo Erik Erikson, de preconceitos e discriminações, de bullying, por exemplo, no caso escolar, né? E aí nós temos uma outra questão da adolescência, fundamental também para Erik Erikson, que é um conceito que eu considero um conceito basilar nessa constituição da identidade adolescente, que é a moratória. A moratória é o seguinte: a moratória acontece com o adolescente quando ele se vê pronto, biologicamente, para fazer certas questões sociais, como, por exemplo, dirigir carros, fazer sexo, ou trabalhar, né, por exemplo. Ele se vê pronto, biologicamente, para isso. Porém, há uma moratória social. O quê? A sociedade diz o seguinte: não, você ainda não pode fazer essas coisas. Você não está pronto para isso ainda. E isso, para o adolescente, é uma forma de
contenção. Então, ele não entende por que ele não pode fazer aquilo. Por que se ele está pronto, se o biológico dele está pronto, por que há uma moratória social? Ou seja, uma contenção, há uma imposição, né, das pessoas na sociedade que pedem que ele espera mais um tempo. Ah, você tem 15 anos, já pode dirigir, já tem questões até psicológicas, cognitivas e biológicas que te propiciam a capacidade para dirigir. Mas a sociedade pede-lhe mais um tempo, até os 18 anos, lá você pode dirigir. Você já pode fazer sexo, sua menina tem 12 anos, está 12 ou 13 anos, né? Está pronta para fazer sexo. Mas a sociedade pede-lhe mais um tempo, né? Ou seja, é imposta pelos adultos a moratória. Porque o adolescente sente que está pronto para fazer alguma coisa, só que ele tem que esperar um pouquinho mais. Porque essa é uma convenção social de que ele ainda não está pronto. E ao saber que essas ideias da nossa cultura faz com que tenhamos essas coisas, fazer sexo, ou trabalhar, ou dirigir, essas questões culturais, são questões que fazem com que nós tenhamos um destaque, ou sejamos mais reconhecidos, aí mesmo que ele se sente revoltado com isso, né? E as relações amorosas, sexuais, a potência no campo produtivo, financeiro, social, etc. Tudo isso são questões que dão destaque, relevância, que dão para o sujeito algo de reconhecimento social. E ele tem a moratória, impede ele porque você está pronto. Você ainda não está pronto. Você está pronto biologicamente, mas espera mais um pouquinho. Espera os 18 anos, espera os 21 anos. Essas datas que se tem, essas datas socialmente estabelecidas. E aí, a criança, o adolescente, leva alguns anos para absorver que esses campos de poder na nossa sociedade e sente que poderá mostrar as suas habilidades e o seu sucesso, né? Aí ele pede mais um tempo. Seu corpo está pronto para fazer aquilo, mas argumentamos que ele ainda não tem maturidade. É uma das grandes justificativas para a moratória. Você não tem maturidade para poder fazer isso que você pretende fazer. Evidentemente, isso não é recebido com agrado pelo adolescente. Com certeza, tudo isso numa fase de construção de identidades, imagina a crise que ele pode passar. Vocês imaginam que vocês já passaram por isso também, né? Além do que esse argumento de maturidade é muito subjetivo, depende de pessoa para pessoa, depende de quem avalia. Então tudo isso na criança gera uma espécie de revolta, vou usar esse nome. Na criança não, no adolescente, uma revolta. Se eu estou pronto para fazer questões que dão destaque social, por que eu não posso fazer ainda? Porque eu não sou maduro? Isso é subjetivo, é a sua avaliação sobre mim, né? Então é algo que gera nele uma revolta. A reação mais comum é a rebeldia, porque acha que essa moratória é algo injusto, né, para ele. Essas contestações, então, fazem presente muito forte na adolescência por esse motivo. Eles testam para saber se essa moratória é para valer. Então, eles testam o tempo todo os adultos, né, tentando subverter essa ordem estabelecida para saber se realmente essa moratória que foi imposta pelos adultos realmente é para valer mesmo ou se é algo que pode ser subvertido facilmente, né? Essa posição produz um efeito para os pais ruim, né? Os pais educadores, eles acham que todo o crédito que é dado pela sabedoria e experiência desses pais não é absorvido pelos adolescentes, não é assimilado pelos adolescentes, né? Como é que eu vou confiar naquilo que vem de vocês, né? É o que o adolescente pergunta para os pais. Por quê? Se eu estou pronto para fazer tais coisas e vocês me pedem com base em critérios subjetivos, como que eu posso confiar em vocês, né? Eu prefiro estar com os meus pares, né, com meus amigos que entendem e contestar o que vem de vocês, dando-lhe um troco, né, por ter dado essa moratória, essa contenção, né, essa repressão, sendo que eu poderia fazer algo que dá destaque social, mas não posso, porque não sou maduro ainda para isso. Então,
toda essa questão da moratória, eu pus aqui em texto corrido, eu fiz questão de deixar essa parte em texto para que vocês tenham um material mais aprofundado, que não tenha só palavra-chave, que tenha um texto mais completo, vocês entenderem bem essa questão da moratória, porque Erik Erikson foi o psicólogo que trabalhou o desenvolvimento adolescente de uma forma mais completa, da forma mais direta, mais objetiva, né? Então, eu achei que fosse mais produtivo que vocês tivessem todo o texto que trate sobre essa questão, né? E aí, nós temos, então, a saída dessa crise da identidade, né? E aí temos o jovem adulto, no 6º estágio. Esse jovem adulto, né? Que tem duas vertentes. Nós temos uma crise de intimidade ou de isolamento, né? Esse jovem adulto, ele tem interesses profissionais, por exemplo, né? As relações dele são mais profundas, mais duradouras, né? E a decepção pode levar ao isolamento. Então, a vertente positiva é as relações pessoais. A vertente negativa é o isolamento. Então, a gente tem aqui forças, impulsos desse estágio: amor, afiliação. Vertente positiva, encontrar-se, né? A ritualização de se encontrar consigo mesmo e com os outros. E a vertente negativa é o isolamento. É quando a pessoa, nessa fase aqui, por decepções, ele se isola dos outros e passa, né? E se não for bem trabalhado nessa fase, essas questões, ela se isola. Observa bem que interessante Erik Erikson quando traz perspectivas para o jovem adulto que nós não vimos em Piaget, Vygotsky, Vallon, até mesmo em Freud. São questões que são bem mais, são questões que estendem o desenvolvimento humano para além da criança, que já está bem saturado em termos, né, de explicações teóricas desenvolvimentistas. Nós temos agora, inclusive, um jovem adulto, né, que pode ter intimidade ou isolamento, dependendo da forma como ele passa por esse estágio. Isso pode levar à intimidade consigo mesmo, encontrar-se, ter consciência de si, segurança de si mesmo, autonomia sobre aquilo que é, ou então ele pode se isolar das pessoas porque percebeu que as decepções os fizeram, é melhor se isolar. E a meia-idade, nós temos a produtividade, vocês também encontram com o nome de generatividade ou estagnação, né? É a meia-idade, o adulto de meia-idade. Nessa fase aqui, nós podemos ter a vertente positiva, que é a produtividade, que é a preocupação de fazer alguma coisa interessante, produtiva, com a sociedade que está ao seu redor. Ou no âmbito profissional, né, ou até mesmo pessoal, mas uma produtividade não só profissional, mas que possa contribuir com a sociedade como um todo. Ou então, se não for bem, se ele passar ruim para essa fase, nós temos estagnação, que é uma zona de conforto. Ah, não, já fiz o que tinha que fazer, já não tenho mais o que fazer mais, já quero passar para a fase seguinte, que é a velhice. Então, não tenho mais o que produzir, já dei minha contribuição, estou aposentando, não quero mais nada, estou na minha zona de conforto, não quero só continuar fazendo aquilo que eu já fiz a vida inteira, há 20, há 30 anos que eu faço assim, desse jeito, não quero fazer diferente, quero continuar fazendo isso e quero esperar até aposentar, por exemplo, sem ter que mudar minhas concepções. Isso é estagnação. Então, ou seja, dependendo da forma como o adulto passa por essa fase, ele pode sair dela com produtividade, né? Ou seja, sabendo que está em meia-idade e em condições de contribuir mais com a sociedade, ou estagnação, ou seja, está na zona de conforto, já fiz o que tinha que fazer, agora não tenho mais vontade de me remodelar, de me reelaborar, de me ressignificar para contribuir mais com nada. Então, a vertente positiva aqui é a ritualização, que é a transmissão de valores de ensinamentos para as próximas gerações. E a vertente negativa, autoritarismo. Faça-se assim, porque sempre foi feito assim, eu faço assim há 20 anos, não quero mudar, não quero ressignificar, não quero me atualizar, então faça-se da forma como eu estou colocando. Autoritarismo. Então, a vertente positiva nós temos a transmissão de ensinamentos e a vertente negativa nós temos o autoritarismo. E por último, o último estágio que nós temos aqui então é a integridade versus a desesperança, que é a velhice. Olha só que interessante.
A velhice sempre foi considerada como o fim de tudo. Nós tínhamos, inclusive, aquele gráfico, né, que entendia o ser humano em desenvolvimento assim, como se fosse uma parábola, né? Ele saía aqui dessa condição de criança, chegava até uma condição de adulto, mais ou menos, meia-idade, depois ele declinava para a velhice. Hoje, e depois de Erik Erikson principalmente, e também com outros autores ligados à psicologia do desenvolvimento humano, já entendem que a velhice é um aspecto inerente ao ser humano em desenvolvimento e que há perspectivas de desenvolvimento também na velhice. Atentem-se bem a isso. Por quê? Porque essa ideia de parábola ainda está muito presente no imaginário social, no senso comum. A ideia de que a velhice é o fim de tudo. Então, atente-se para a ideia de que a velhice é mais uma fase que o ser humano tem para se desenvolver, para aprender e se desenvolver. Então, qualquer questão de prova que coloque a velhice nessa perspectiva, isso é correta. A velhice não é a última fase, não é a fase final, não é a espera da morte. A velhice, nessa perspectiva, é isso. Nós sabemos que a criança e esse sentimento de infância, por Arriet, né, Arriet um pesquisador, historiador, deu para a gente essa contribuição de que a infância foi criada no século XIX, né, enquanto no século XX nós criamos o conceito de adolescência, né, e o século XXI é o século da velhice, é o século que a gente está construindo a concepção de velhice como mais uma fase do desenvolvimento humano. Nós temos aqui, então, a produtividade da vida, a valorização ou os ganhos, ou seja, a pessoa que está na velhice, entendendo que a sua vida valeu a pena, foi produtiva, teve mais ganhos do que perdas, valoriza o que passou. Ou a vertente negativa, arrependimento, amargura, aquela sensação de que perdeu oportunidades, que poderia ter feito diferente, né? Que não se pode recomeçar mais. Né? Então a gente tem aqui a vertente positiva. Avalia positivamente tudo aquilo que viveu, como ganhos, como valores importantes que podem ser transmitidos. Tem um saldo positivo da vida. Né? E isso faz com que ela aceita bem seu declínio físico, inclusive, né? E sua morte, mas a vida valeu a pena. É a vertente positiva. Né? Já a vertente negativa são as pessoas amarguradas, as pessoas que consideram que a vida foi mal cedida, teve chances perdidas, oportunidades não feitas e que não tem tempo, que é tarde para continuar e para recomeçar. Essas questões, então, focalizam a velhice nessa perspectiva de desenvolvimento humano. No próximo encontro, nós vamos começar, então, com Jean Piaget e a sua perspectiva de desenvolvimento humano a partir da epistemologia genética.